Isso. Certo? Tem alguém com sertanejão aí maravilhoso. Tá vendo como eu gosto da participação de vocês? Pode ligar aí no sertanejo, não tem problema não, tá? Ai, gente. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, então no bate-papo aqui. Deixa eu explicar para vocês. No bimestre passado, havia ficado combinado o seguinte, que vocês, os professores que não tivessem aplicado trabalhos durante o primeiro bimestre, que eles iriam aplicar esse trabalho quando retornassem às aulas, certo? Como nós precisamos fechar as notas do primeiro bimestre e não temos ainda uma data exata para esse retorno de aulas, foi feita uma reunião na semana passada e ficou decidido, acharam por bem, já passar esses trabalhos agora, tá? Então, por conta disso, aqueles professores que não fizeram ainda este trabalho no primeiro bimestre, porque alguns professores já fizeram, já aplicaram esse trabalho para vocês, né? Mas eu não havia aplicado ainda, então é o meu caso, né? Então, a gente deveria aplicar esse trabalho nesta aula e dar um prazo, né, para que vocês entreguem os trabalhos resolvidos, tá? Então, foi um prazo assim bem generoso que vocês têm para realizar esses trabalhos e o trabalho também não é um trabalho extenso, né? Meu objetivo agora não é fazer com que vocês façam um trabalho de pesquisa extenso, cansativo, nem que sobrecarregue vocês. É apenas uma maneira de trazer o contato da matéria com vocês. E para mim foi muito bom que tenha vindo esse entendimento da adequação desse prazo para este momento, porque é bem a parte da matéria que de fato eu gostaria de destacar com vocês, tá? Deixa eu ir acrescentando aqui mais alguns colegas, pessoal. Isso. Porque doação é uma parte da matéria que eu tenho muito apreço, assim, que eu gosto muito desse contrato de doação, acho muito interessante como as pessoas fazem essa doação, esses contratos no dia a dia e acabam nem percebendo que estão fazendo. Então, é um negócio jurídico que é muito próximo da realidade de vocês e com certeza vocês já fizeram também, mas é necessário que vocês conheçam tecnicamente isso, né? Por isso que é um trabalho que um contrato que eu gosto de trabalhar um pouquinho mais aprofundado com vocês. Por isso, então, que eu vou sugerir que esse trabalho seja feito sobre esse tema, doação, tá? Eu vou estabelecer para vocês duas possibilidades de trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Doação igual confusão, Givanildo? Não, não é assim não. Se for feito por um bom profissional, acompanhado por um bom profissional, assim como você agora, vai ficar técnico aí em doação, não é confusão, tá? E dá tudo certo. Só uma opção, doar 1 quilo de alimento. É uma doação, exatamente. Inclusive, se vocês quiserem ir lembrando aí, eu queria até saber, se vocês ligassem esse áudio aí, eu queria conversar com vocês sobre doações. Vocês já fizeram doação esse ano? Será que alguém já fez? Vejam que neste ano a gente está com um caso especial, né? É um momento especial para a gente tratar sobre doação, porque se a doação ela já é comum
é um contrato comum de ser realizado na nossa sociedade nos tempos normais. Imaginem agora, né? Nesse momento que a gente está de Covid, né? Passando por essa pandemia. O quanto essa prática aumentou nos nossos dias agora, né? Então, pessoal, eu quero mostrar esse slide aí que eu coloquei para vocês. É um slide resultado de uma pesquisa de 2015. Eu não encontrei, não me demorei muito mais nessa pesquisa, mas também não encontrei nada muito recente. Eu imagino que as pesquisas, elas são sempre assim, dos anos anteriores, né? Então, se estiver fazendo uma pesquisa neste ano de 2020, que vai ter o resultado em 2021, né? Vai sair o resultado dessa pesquisa em 2021, eu imagino que esses percentuais que vocês estão vendo aqui ainda vão ser aumentados, né? 2021 com certeza, 2020 com certeza vai ser um ano em que a gente vai ter esse acréscimo, né, desse tipo de contrato de doação. Me digam se eu estou gravando a aula. Lembrem para mim, deixa eu ver aqui. Tá, estou gravando sim. Deixa eu compartilhar lá de novo. Bom, vejam que nessa imagem aí, nós temos, no ano de 2015, 77, foi perguntado, né? Você fez alguma doação em 2015? 77% das pessoas que responderam a pergunta disseram que sim, que fazem ou que fizeram uma doação naquele ano, né? E só 23% não. Ali do ladinho está lá, mais de metade dos brasileiros fizeram doação em dinheiro em 2015, né? Então eu imagino que agora, neste ano, a gente vai ter um acréscimo, né? Porque agora com o Covid a gente está vivendo uma situação que tem exigido e motivado as pessoas a realizar muito mais essas doações. E aí vocês, meninos, meninas, alunos do curso de Direito da Unifatesc, devem conhecer do terceiro ano, devem conhecer esse contrato nas suas minúcias, né? Porque a gente está realizando isso, mas a gente faz sem conhecer tecnicamente, a gente faz sem saber quais são os limites, sem saber que o doador pode ter responsabilidades, inclusive, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente realiza esse negócio, realiza esse contrato, mas sem entender em profundidade o que ele é. Por isso que eu gostaria de propor esse estudo aí para vocês, tá? Vamos começar então, eu vou explicar para vocês o que eu vou sugerir para vocês para a realização deste trabalho. Vejam que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 exercícios, tá? 4 questõezinhas objetivas. Então, eu quero dar uma opção para vocês. Vocês poderão fazer esse trabalho e o valor desse trabalho é de 3 pontos, né? Vocês poderão fazer esse trabalho respondendo as questões objetivas, essas 4 que eu acabei de passar, daqui a pouco eu vou voltar ali para mostrar para vocês com mais detalhes, tá? Mas vocês poderão responder essas 4 questões. Ou quem não quiser responder as questões objetivas, vai poder fazer um trabalho de pesquisa sobre o contrato de doação. Simples, tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo. O que vocês estão... Que isso? Não entendi o que é essa palavra que você colocou aqui, Joanildo. Depois você explica esse negócio. Isso aí. Bom, então deixa eu explicar. Entenderam que é uma opção, né? Ou vocês vão responder as questões objetivas ou vão fazer o trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa extenso? Não. Vocês vão determinar a extensão deles. Se vocês se apaixonarem pelo tema, quiser pesquisar mais, ótimo.
mas o mínimo que eu preciso é um trabalho que o resumo da pesquisa de vocês tenha 2 páginas. Super tranquilo, então, né? Eu só quero com isso instigá-los a conhecer mais sobre doação. Bom, se você escolher a opção 1, realizar os 4 exercícios, você vai mandar as respostas para mim no meu e-mail, no e-mail que está aqui nesse slide. Você vai mandar as respostas, não precisa nem copiar o exercício inteiro. Então, você vai colocar questão 1, resposta A, B, C, né? E você vai justificar de onde você encontrou aquilo. Tem alguma coisa na doutrina? Tem uma letra da lei? Por que você acha que está certo? Se você quiser colocar, olha, a B está errada por isso, a A está errada por aquilo. Você pode formular uma resposta bem bonitinha ali, dizer por que está certo ou porque as outras estão erradas, enfim, justifica a sua resposta. Se tem um fundamento na letra da lei, usa o fundamento da letra da lei. Se tem um fundamento na doutrina, ou se você quiser colocar as 2 coisas, né? A lei diz isso e a doutrina diz isso, aí é por sua conta. Eu quero justificar da resposta. Tá certo, tá errado e por quê, tá? Então, dessas 4 questões, vão valer 3 pontos, há só resposta no meu e-mail. Se você não quiser fazer essas 4 questões, aí você pode fazer o trabalho de pesquisa, também colar lá no e-mail e me mandar o arquivo. O prazo para que vocês me enviem é até dia 29 de maio, tá? Esse envio, vocês vão observar o que está nesse e-mail ali, no campo, assunto, o que é que você vai colocar. Vejam esse e-mail. Eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Drive de vocês. Já, salvo engano, já estão as aulas, um slide com o resumo, assim, os tópicos que eu abordei na aula 1, aula 2 e nessa aula de hoje, aula 3. E eu vou colocar também o slide que explica sobre esses trabalhos aqui, tá? Quais são as questões e tudo mais. Então, vai estar disponível esse material lá no Drive para que vocês possam tirar qualquer possível dúvida, tá? Bom, e qual vai ser o conteúdo de quem decidir fazer o trabalho de pesquisa, tá? Eu quero que você coloque lá no trabalho de pesquisa. Claro que vai depender do tipo de doação que você vai trabalhar, mas você vai falar sobre conceito geral, né? Imagine que você escolheu falar sobre doações tributárias, lá no campo do direito tributário. Você vai colocar um conceito do que você está falando, com a abrangência do tema, se tem uma lei específica ou não, se é regido pelo Código Civil, ou se o Código Civil é complementar, enfim, você vai determinar e dizer isso aí, delimitar para mim isso. E condições de realização válida daquele negócio jurídico, tá? Daquela doação. Tem alguma condição específica que essa lei ou que o Código Civil traz? Ou não? Não tem nenhuma condição específica, não tem nenhum pré-requisito, tá? Então, você vai delimitar. Claro que, a depender do tipo de doação que você escolha, pode ter outros elementos a mais que você pode abordar nessas páginas que vão trazer o resultado da sua pesquisa, tá? Então, não se preocupe com isso. O importante é que você aborde principalmente isso aqui, depois você pode acrescentar outros detalhes também. Quem for, então, fazer a pesquisa, eu gostaria que vocês pensassem, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Tem se incentivado muito, muito, muito a pesquisa científica mesmo, agora nessas transformações em todos os elementos, né, transformações na sociedade, transformação no direito, decorrentes do Covid, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Olha, a gente teve doação de luva, teve doação de máscara, teve doação, olha a manchete ali, né? Isso aqui eu retirei de uma manchete de um jornal. Voluntários doam equipamento de proteção individual a profissionais de saúde do Hospital São Vicente. Então, teve doação de equipamento. Eu me lembro aqui em Maringá, uma pessoa que eu conheço falou, olha, o hospital está recebendo doações de máscara, de luva, enfim, de vários instrumentos que eles usam cotidianamente lá, mas que estava faltando, que eles não tinham, né? Então, eu gostaria de instigá-los a pensar sobre isso, né? Como é que se dava? Como é que se deu
essa doação era regida por que regramento? Será que era pelo Código Civil? Tinha alguma outra lei que envolvia ou não? Né? Olha no último desenho ali, conta bancária para doações ao combate ao Covid, né? Tem um banco, a conta, enfim, um contato. Então, este momento que a gente está vivendo é um momento que a doação está em alta, né? Tem acontecido bastante. Quero que vocês pensem sobre isso, tá? Uma outra sugestão é pessoas em extrema pobreza. Você faz doação? Você já doou para pessoas em extrema pobreza? Aquele dinheirinho que você dá para alguém, né? Uma roupa usada, um calçado. O guardador de carros, será que o guardador de carros, quando você deixa o dinheiro com ele, você está fazendo uma doação? Né? Tem gente que fala é quase que uma extorsão, né? Não uma doação. Caceba, Givanilda, a picareta, meu senhor. Direito imobiliário, pode ser. Direto ajuda uns amigos a comprar pingaca. Ai, pelo amor de Deus, né? Essa doação deve ser em benefício próprio também, né? Você vai beber junto. Sei que você não bebe. Tá certo. Pessoal, eu estava falando do guardador de carros, né? Será que o guardador de carros é uma doação que você está fazendo, né? Então, quero que vocês... Aqui eu estou só instigando. Claro que eu não vou dar as respostas, né? Esse eu quero que seja objeto de pesquisa aí de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer a pesquisa, fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Outra manchete aí. Shopping de Manaus realiza doação de cabelos a pacientes. Partes do corpo humano podem ser doadas? Até que a gente está falando de doação de dinheiro, doação de roupa, né? Não é doação, é extorsão, né? Eu também detesto pagar aquele dinheiro para o flanelinha, viu, Givanildo? Detesto. Eu me sinto, às vezes, de fato, me sinto constrangida, né? Principalmente nós, mulheres, às vezes eles constrangem a gente, porque é mais forte, alguma coisa assim, para que a gente dê alguma coisa, né? E sabe que ali no fórum, nem posso falar, né? Mas ali no fórum tem já uns guardadores de carro, e como a gente frequenta muito mesmo lugar, o guardador já te conhece, né? E aí você não tem a opção de não pagar, né? De fato, às vezes eu me sinto assim, como se fosse uma extorsão mesmo, tá? Bom, mas olha lá, pensando no corpo humano, né? A gente pode doar cabelo? É lícito doar cabelo? A gente pode fazer isso? E doar um órgão? Doar um rim, um pulmão, né? É possível? Será que tem uma regra, uma lei específica para isso? Então, quero que vocês pensem sobre isso, tá? Então, aqui, doação de sangue, né? Tão comum, doação de sangue. Vocês sabem que quando você vai fazer a doação de sangue, tem algumas regrinhas, né? Mais de 50 quilos. Já tentei várias vezes fazer a doação de sangue, mas a minha pressão é baixa e eu não consigo doar. Na grande maioria das vezes eu tenho esse impedimento. Então, eles têm algumas regras. E essas regras servem para quê, será? Para proteção daquele que vai receber, para proteção daquele que está doando, ou não é para proteção, né? Para que serve? Doação do leite materno, né? Muito comum também, as mulheres quando ganham neném doam. Eu doei leite por muito tempo, né? Tive bastante leite nas maternidades. Então, é possível fazer essa doação? Sim, né? Mas será que é possível fazer a doação de qualquer parte do corpo? O leite pode, o cabelo pode, o sangue pode. Onde está o limite dessa doação? Né? Doação de órgãos é possível? Em que condições? Tá? Então, vamos pensando sobre esses elementos aí. Doação de rim, sim, né? Doação de coração em vida e pós-vida, né? A gente tem a doação das pessoas do pós-mortem, né? Das pessoas que faleceram
tem os órgãos bons, saudáveis e podem ser doados, né? Mas em vida eu tenho a mesma disponibilidade para doar? Se o meu filho estivesse muito doente e eu quisesse tirar o meu coração e entregar para o meu filho para ele fazer um transplante, eu poderia fazer isso? Quais são os limites, né? O que mais? Olha a outra manchete. Alunos doam brinquedo para a campanha Natal Solidário. Agora é a hora, né? Chega o inverno, a gente tem doação de agasalho. Crianças na escola, no Natal, fazem doação. A gente faz doação, adultos, né? Fazem doação no Natal. Crianças podem doar. Quem é que pode doar? Precisa ser adulto ou não? Uma empresa pode fazer doação? Quais são os limites aí desse ponto também da matéria, tá? E o exemplo que eu dei no início aí, né? Abrace o leão e doe parte do seu imposto. Seu imposto de renda pode ser revertido, pode ser doado, né? Quais são os limites? Como é que a gente faz? Quem gosta desse tema aqui, quer pensar sobre isso. Como é que a gente faz a doação? Olha quantos casos de doação que a gente tem, né? Olha a foto de baixo aqui, o desenho de baixo. O que você sabe sobre doações para as eleições municipais de 2020? Você sabe que você pode doar para os partidos políticos, né? Vocês já fizeram doação para partido político? E quando você faz uma doação, existe algum limite? Existe alguma doação para partido político, né? Existe algum impedimento? Qualquer pessoa pode fazer ou não, nem todas. Então, existem, como vocês viram aí, é doido doar partido político, não é verdade? Gente, mas tem. Vocês nunca foram pesquisar isso? Pesquisem então, para você ver valores milionários às vezes são doados, viu? Por que será, né? Que o CPF é uma doação para o governo, né? Não. Então, empresa privada, mas depois recebe, às vezes tem algum benefício, né? Infelizmente, aqui no Brasil, país do jeitinho, infelizmente, né? Se a gente for pesquisar bem a fundo, às vezes tem uma contrapartida nessa doação, né? E doação, vocês vão ver lá no artigo 538, né? Ele pode e deve, na maioria das vezes, ser feito gratuitamente. Será que é sempre assim, né? É isso. Então, são muitas questões, muitos pontos que podem ser estudados quando a gente pensa em doação. Muitas vertentes, ligar a doação do direito civil com efeitos no direito penal, ligar com o direito constitucional, muito importante, ligar com leis esparsas, por exemplo, a doação de órgãos, existe uma lei específica para ela. Então, é bem amplo esse conceito, esse conteúdo, por isso que eu gostaria de motivá-los a estudar um pouco mais sobre doação, tá? Quem se sentir motivado, fique à vontade para iniciar a pesquisa. E quem não quiser, não tiver tempo, não for possível, vai fazer os 4 exercícios, só trazendo a resposta justificada. Ficou claro para vocês como vai ser esse nosso trabalho? Alguma dúvida de vocês? Coloquem para mim, ou podem dizer, ou coloquem aqui no bate-papo, se restou qualquer dúvida sobre a aplicação deste trabalho, tá? O Givanildo está colocando aqui, nos Estados Unidos a doação para a campanha política é quase um dízimo. Não sei. Eles fazem com frequência, assim, com regularidade? Uma questão de cultura, né? Pode, Givanildo. Ele está perguntando, né, se a pesquisa pode se transformar num artigo expandido. Com certeza. Eu quero, na realidade, instigá-los a pesquisar, porque é um tema que eu tenho apreço, né? E depois que você começa a pesquisar, você vê que é muito interessante.
Ah, boa! Deixa eu só interromper um pouquinho a minha resposta para falar o que a Ângela colocou aqui, ó. Pode ser doação de trabalho voluntário? Maravilhoso, Ângela. Muitas pessoas não querem doar alguma coisa patrimonial, mas doam algo que é importantíssimo, que é o nosso tempo, né? Inclusive, é uma recomendação para o aluno de direito que às vezes está sem trabalho, gente, vai fazer trabalho voluntário, né? Vai trabalhar nessas campanhas que envolve alguma coisa jurídica e você está ali mostrando a sua determinação, a sua vontade, né? Doando o seu tempo para isso, consequentemente você recebe algo em troca, né? Então, trabalho voluntário bem legal, bem lembrado, tá? Opa, peraí. Não sei aqui. Eu queria voltar nas mensagens ali de vocês. Faço trabalho voluntário em uma ONG, ótimo, maravilhoso. Muito bom. Ah, porque o Givanil está falando aqui, essa doação é tributável no imposto de renda, né? Mas aqui no Brasil também se sabe, né, Givanildo? Algumas doações que a gente faz, elas podem ser tributáveis também, tá? Ou abatidas, tá? Isso, certo. Pessoal, então vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida sobre esse trabalho? Posso seguir aqui? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Ah, tá. Outra coisa, a questãozinha que tá aqui, né? No Drive, como eu disse, no Drive tem essas questões, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, vocês podem depois voltar a essa aula que eu estou dando agora e ler a questão. Mas se não, vai no Drive que tem lá o slide, esse slide aqui, certo? Questão 1, aqui é a questão 2. Deixa eu ver o que estão falando aqui. A 3 e a 4. As respostas dessas questões, algumas eu já vou começar a falar um pouco nessa aula de hoje. As outras, provavelmente, na nossa aula que vem, eu vou abordar alguns aspectos disso aí que já vai dar uma boa instrução para vocês acharem as respostas, tá? Mas não são questões difíceis, basta que você pegue essas questões, procure na letra da lei e numa doutrina, né? Que você vai achar sem complicação, tá? Então, um trabalho bem tranquilo mesmo para vocês, eu espero que vocês gostem de realizá-lo, tá bom? Podemos seguir, então? Não se esqueçam de olhar lá o e-mail certinho, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Tá me mostrando aqui que eu tenho mais 10 minutinhos, tá? Vamos então falar sobre o contrato de doação. Elemento 27 minutinhos, tá? Elemento subjetivo do contrato de doação. Então, como nos outros contratos todos eu mostrei para vocês quem são as pessoas, né, do contrato, aqui também. Doador é a pessoa, então, que vai praticar a liberalidade e donatário é a pessoa que recebe a liberalidade do doador. Vamos ver um conceito que está previsto lá no 538. Olhem lá quem estiver com o Código Civil, tá? Diz o artigo assim: considera-se doação, o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, essa é uma palavra importante, uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de uma outra pessoa. Essa pessoa que transfere do seu patrimônio para alguém, né, por liberalidade, é chamada de doador. E a pessoa que recebe aqueles bens, aquelas vantagens, é chamada de donatário, tá? Quando a gente pensa nesses dois elementos, né, nessas duas partes dessa relação obrigacional, a gente já pode começar a pensar na classificação do contrato de doação. Porque vocês se lembram que para que um contrato exista,
é necessário que haja a manifestação de vontade dessas duas partes que a gente acabou de falar, o doador e o donatário. Então, eu já falei em outros contratos que a gente estudou, que a gente tem uma classificação, né, que pode se referir a um contrato bilateral ou unilateral, primeiro, quanto à formação daquele negócio jurídico. Depois a gente pode também ter uma outra classificação como unilateral ou bilateral, mas aí já depender das obrigações assumidas pelas partes, tá? Então vamos nos concentrar neste momento nessa parte inicial, onde a gente está pensando em elementos de formação daquele negócio jurídico. Como é que o negócio jurídico vai se formar e quais são os requisitos para essa formação? Quanto a esses elementos de formação, a gente chama o contrato de doação como um contrato bilateral. Sendo bilateral, exige a manifestação, o consentimento das duas partes, tanto do doador quanto do donatário, para que esse contrato se forme. Então, a manifestação, né, de liberalidade da parte do doador, dizendo eu quero doar, eu quero entregar esse bem ou essa vantagem, e a manifestação do donatário dizendo eu aceito a doação, tá? Por que eu estou destacando e fazendo isso assim com uma certa ênfase? Porque neste ponto há uma divergência doutrinária sobre a necessidade deste aceite do donatário, tá? O nosso legislador, de 1916, do Código Civil passado, né, ele falava expressamente que era necessário que a parte, o donatário que recebe o bem, que ele se manifeste e aceite aquele negócio jurídico. O nosso legislador, quando veio o Código Civil de 2002, ele não estabeleceu essa necessidade. Então, e para uma parte da doutrina, é como se o contrato de doação ele se formasse a partir de uma manifestação única de vontade, que é a manifestação de vontade do doador, certo? Então, houve, a partir disso, da edição desse Código Civil, houve essa divergência. Será que o contrato, a natureza jurídica do contrato de doação havia se alterado, né? E, de fato, essas correntes divergentes continuam até hoje na defesa dos seus requisitos, aí, dos seus elementos. Eu me filio à corrente que entende que o contrato continua sendo bilateral, exatamente porque não há, na minha concepção, no meu entendimento de contrato, um contrato seja unilateral. Para ser contrato, o pré-requisito para a gente chamar de contrato é que haja a manifestação das duas partes. Para que nasça vínculo de natureza obrigacional, a gente precisa da manifestação e do consentimento das duas partes, tá? Portanto, mesmo com a ausência do texto da lei, né, que exprimiu essa parte do texto que dizia que o mandatário deve manifestar consentimento, mesmo com a ausência dessa parte da lei, eu entendo que continua devendo manifestar consentimento, tanto o doador quanto o donatário, tá? Mas então não se assustem se vocês pegarem aí 3, 4 livros e você vai ler algum que vai falar que não precisa, tá? Então você vai entender que não, para ele não precisa porque houve essa alteração legal, tá? Na próxima aula eu vou explicar melhor para vocês como é que isso se dá e explicar também aqui um pouco da aceitação presumida, porque está me mostrando aqui que eu tenho só mais 3 minutinhos de vídeo, tá? Então, daqui a pouco vai encerrar, então não vai dar tempo de eu explicar a aceitação presumida, tá? Vou só fazer a leitura aqui do artigo 539, mas eu explico na próxima aula, porque não vai dar tempo de explicar agora, tá? O 539 nos diz assim: o doador pode fixar um prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Então, nós estamos falando aqui do aceite, né? Da necessidade desse aceite. Vamos imaginar que as partes não estabeleçam esse prazo, ou não estabeleçam a necessidade até da manifestação desse aceite,
né? É possível depois que esse doador fixe um prazo e diga, olha, donatário, se manifeste, eu quero saber do seu aceite ou não. É possível que ele faça isso? Sim. Olha, o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Mas vamos imaginar que ele não diga nada, que ele não responda. Como é que a lei entende esse silêncio dele, tá? Aí o restante do artigo diz assim, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou. O silêncio do donatário vai implicar no entendimento de aceite. Vocês verão, eu não tenho mais tempo, vocês verão ou lerão o artigo 111 do Código Civil, que fundamenta esse artigo que a gente acabou de ler. Por que a aceitação vai se dar, e uma aceitação presumida, no silêncio da parte, tá? Pensem sobre isso. Pessoal, eu tenho que me despedir de vocês, que senão vai encerrar meu vídeo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, tá? As participações de vocês aqui no nosso bate-papo. Muito embora eu preferisse que vocês estivessem conversando comigo, tá? Para não ficar aqui só um monólogo, mas eu gosto muito de estar com vocês e espero que vocês tenham gostado também da aula. E pensem aí sobre o trabalho, então até dia 29. E se quiserem fazer pesquisa, eu vou ficar muito feliz e acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um abraço a todos, beijo, fiquem todos com Deus e com muita saúde, tá? Até mais.